então, às bases desse direito aplicado às empresas, essa prática da advocacia empresarial. O que sustenta tudo isso? Da onde que você deve sempre partir o seu pensamento, né? Bom, acho que na próxima aula eu vou falar mais sobre os contratos, mas enfim, aqui quais são as bases? As bases são a seguinte: a empresa, ela vai ser sempre construída por contratos de relacionamento. Ela sempre se relaciona com alguém e por isso gera alguma análise, gera algum problema, gera uma necessidade de uma assessoria, gera atividades dentro da empresa a partir de uma relação que ela constrói, seja com seus funcionários, consumidores, fornecedores, parceiros, seja com o que for, com o próprio Estado. Então, a gente parte sempre do fato de que a empresa ela tem dois grandes tipos de relação. Aquelas relações que a empresa tem com pessoas físicas, que são os consumidores e os trabalhadores, e aquela relação que a empresa tem com outras empresas, que são com seus fornecedores, parceiros, prestadores de serviço, enfim. Vai ser sempre ou um tipo ou outro. E por que dividir nesses dois grandes tipos? Porque o primeiro, com as pessoas físicas, toda a relação é regulamentada por lei. Seja na CLT, leis e mais as leis trabalhistas, seja no Código de Defesa do Consumidor e demais leis que regem a relação de consumo específica. Então, essa é a relação com a pessoa física e é a lei que determina. Então, a empresa ela tem muito mais obrigações do que deveres e ela tem muito menos liberdades para contratar. A gente tenta inovar em algumas questões, principalmente na relação do trabalho, porém, vai ser sempre regido por lei. Agora, na relação com outras empresas, a relação é B2B, a relação é de igual para igual. E nessas relações, né, existe uma liberdade. Então, quando a pessoa jurídica se relaciona com uma pessoa física, neste ponto, os fatos vão sempre, a base é essa, os fatos vão sempre se sobrepor aos documentos. É uma regra que eu levo para tudo o que eu falo para um empresário. Os fatos se sobrepõem ao direito. Se nós formos para a jurisprudência, se nós formos para o que for, se os fatos comprovam uma determinada atitude, não adianta ter documento dizendo que alguém concordou ou não concordou. Os fatos aconteceram e se é contra a lei, a empresa perde. Mas eu deixei de cobrar o EPI porque ele não queria usar e ele precisava do emprego, como é que eu ia demitir? O problema é teu. Vai ser responsabilizado pela não utilização do EPI vai pagar a indenização sim. Entende? Então, toda a relação aqui, ela vai... os fatos vão sempre se sobrepor aos documentos. Não interessa o que o empregado tenha feito, não interessa, via de regra, né, gente? Claro que existem as exceções, mas via de regra é isso. Então, qual é a nossa base aqui? Qualquer assessoria que a gente for prestar e que envolver a relação entre a empresa e uma pessoa física, seja trabalhador ou seja consumidor, a gente sempre vai ter que insistir em conhecer todos os fatos daquela relação, porque é isso que vai determinar o resultado. E quando nós formos prestar uma assessoria para construir essas relações dentro da empresa, daqui para frente ou numa empresa nova, nós sempre vamos ter que alinhar o máximo possível os documentos com a realidade e não a realidade com os documentos. O que é realmente possível ser feito, como que realmente vai acontecer. Os documentos têm que traduzir isso. E aí, nesse momento dos documentos traduzirem a realidade, é que a realidade pode ser alterada de alguma forma, e aí sim os documentos acompanharem essa realidade. Mas sempre, gente, partam desse princípio. Tudo que vocês forem fazer em questão de assessoria para uma empresa, vocês partem desse princípio. O segundo é pessoa jurídica com pessoa jurídica. E aqui tem dois pontos fundamentais. Ambas assumem igualmente as suas responsabilidades ali, o que assinou está valendo, né? E nós vamos ver nos princípios dos contratos um pouco mais sobre isso. E todo mundo, todas as empresas, né, são livres para determinar os termos dessa contratação. Então, se a lei autoriza essa liberdade, a negociação ela está autorizada, não está?
Então, a gente vê que a livre iniciativa, ela tem sempre que considerar, em todas as tratativas que a gente faz pelas empresas, a gente tem que considerar que os contratos pretéritos, por mais que eles tragam limitações, por mais que eles tragam problemas para a empresa, eles podem ser negociados. E que todos os contratos que vão ser feitos daqui para frente, seja o contrato que for, verbal ou formal, o que for, eles podem ser negociados. Por quê? Porque existe liberdade entre as empresas. A lei ela vai determinar alguns limites aí, mas a relação em si, ela sempre vai ter essa liberdade. O que por um ponto é bom, porque tudo pode ser sentado e negociado e insistido numa negociação e trazendo as análises para a mesa, assim como, depois que foi negociado, amplamente discutido e assumidas as responsabilidades, a menos que aconteça algo que mude um fato importante, uma questão importante que levou a empresa a assinar aquele contrato, a gente não pode ficar pedindo negociação a toda hora. Então, a gente tem a liberdade de negociar e a obrigação de cumprir essa negociação, né? Uma das grandes falhas dos empresários é não negociar nos momentos certos, ou não negociar quase nada das empresas. Eu te digo assim, ó, que muitas empresas, elas acabam sofrendo limitações, inclusive no seu faturamento, na sua expansão, nas suas atividades, na forma como agir, na própria organização interna, porque não negocia quase nada, né? E aqui a gente surge uma das maiores oportunidades para os advogados. É mostrar, se diferenciar, mostrando que aquilo que parece impossível, ele pode ser de alguma forma solucionado se houver uma negociação bem feita, bem preparada, que é a última aula desse módulo. Se a negociação for muito bem preparada, a gente negocia absolutamente tudo. Mas negociar simplesmente porque está insatisfeito, porque está sofrendo uma consequência e dizer, mas a empresa não está faturando dentro do shopping, eu quero negociar. Negociar o quê? A partir do quê? A partir de qual informação? O que mudou para a gente negociar o contrato? O que a empresa se compromete? Onde está o equilíbrio? Então, é isso que nós vamos ver. Então, a gente vai ver nas próximas aulas a prática disso, como que a gente coloca em prática todas essas questões, tanto as limitações com as pessoas físicas, quanto as liberdades com as pessoas jurídicas, né? Da relação da empresa com pessoas físicas e da relação da empresa com as pessoas jurídicas. Tá certo? Até mais.